Sabe aquela situação que você, sei lá, tem que ficar quieto? Não acontece, né? Estamos em sociedade. E a sociedade existe que em situações você vai ter que agir de um jeito pré-determinado. E tem situações que é o contrário. Você precisa não ficar quieto, né? Você precisa falar, comunicar e tal. E quando acontece o oposto de cada situação, cara, é um desastre. Em situações que você tem que só ficar quieto, você falar é muito ruim. Só que eu acho que é pior o contrário. Em situações que você tem que falar e você ficar quieto. E não porque, sei lá, você tá fazendo gracinha, não quer falar, quer fazer segredo, sei lá, tanto faz. Mas são situações onde você não consegue falar. Esse eu acho que é o ponto. Quando você não consegue falar, quer dizer que já foi, tá ligado? Já era, acabou-se. Sei lá, eu acho que isso não é algo que se constrói do nascimento, sabe? Tipo, não é algo, putz, eu nasci assim, tá ligado? Não. Eu acho que é uma coisa que a cabeça se treina a fazer, sabe? Por exemplo, na minha infância, eu tenho 3 irmãos. 2 mais velhos e um mais novo. Entre irmãos e irmãs, tá? Não é só homem. E minha casa sempre teve muito barulho, muita bagunça. É todo mundo falando por cima do outro, né? Tem aquela raiz italiana, sabe? De ficar falando, senhora, senhora. Esse vídeo é muito bom. Mas eu acho que esse problema de todo mundo ficar falando toda hora, né? Fez eu meio que ter preguiça de falar, de comunicar e etc. Eu não sei se isso é bom pra falar a verdade, cara. Eu acho que é bem ruim isso. Porque tem situações onde é necessário falar. Só que por conta dessa construção da minha infância, onde eu sempre meio que fui deixado como última opinião, ou pela bagunça mesmo, era completamente ignorado e ninguém me escutava, eu acho que eu peguei esse costume de não falar. E hoje em dia eu tento ser muito comunicativo. É algo que eu luto, sabe? Não fico ali em cima. Tá, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. E eu me esforço muito nisso. Pra mim a comunicação é algo essencial na vida, né? Porque se uma pessoa tá com o braço machucado, você vê. Mas se a pessoa tá com dor de cabeça, você não vê, né? Então tem muitas coisas internas que a gente não consegue ver nos outros. E as pessoas não conseguem ver em mim. Então, tipo, comunicar vai fazer que a pessoa enxergue o que tem dentro de mim. Entendeu? Pegou essa? Eu acho que o silêncio é o oposto. É você esconder o que tem dentro de você, né? E é horrível quando você não consegue falar. E às vezes quer. Eu acho que essa exaustão que traz o silêncio é horrível. E muitas vezes vem de ser ignorado, de não ser compreendido. Nossa, essa daqui acontece muito comigo. Que às vezes eu penso de um jeito e não consigo comunicar ele. E aí eu ter que explicar o que eu tô pensando, cara, isso me dá um cansaço, sabe? E principalmente, o que acontece com uma certa frequência é eu tentar explicar algo para alguém que só não quer entender. Já parou pra pensar que tem pessoas que só não querem entender? E aí você perde tempo explicando, cara. Isso é pra ficar louco, né? Dá vontade de nunca mais falar com essa pessoa. Ou aquela pessoa que, tipo, você tá explicando e ela te corta do nada e fala: tá, não quero saber não. Mano, dá uma vontade de nunca mais abrir a boca na minha vida. Isso é horrível, cara. É um sentimento péssimo. Eu lembro da primeira grande discussão que eu tive em casa por conta de eu falar, eu expressar o que estava dentro de mim. Foi num dia que eu tava jogando com meu irmão, e aí chegou pizza, cara. Pô, acabei a partida aqui e vou lá subir correndo. Num tempo de uma criança, foi 2 minutos, mas talvez tenha sido mais, não sei. Não sei se eu demorei 10 minutos para ir comer. E aí sobe aí meu irmão mais velho, e em casa, a cozinha ficava em outro andar, né? O quarto ficava no andar do meio e a cozinha ficava no andar de cima. E não tinha cadeira na casa suficiente para ter em todos os cômodos. Então, quando eu ia jogar, eu pegava uma cadeira da cozinha. Quando eu ia lá, voltava e ficava nesse vai e vem de cadeira, né? E isso foi por anos. Não foi algo, nossa, esse mês quebrou uma cadeira, tem que esperar comprar uma. Não, foi por anos isso. E eu tinha o costume de
tem a minha cadeira. Tipo, pô, eu vou comer, eu subo ela, vou jogar, eu desço ela e fico com a cadeira pra cima e pra baixo o dia inteiro, porque é a minha cadeira, né? Calhou que o meu irmão, que tem muitos problemas, né? Eu acho que se ainda tivesse manicômio, ele estaria na capa da propaganda, assim. Ele não subia a cadeira dele. E, tipo, não faria o menor sentido isso, porque ele desceu a cadeira. Ele tinha que subir ela. Lógico, né? Mas não, ele não gostava de fazer isso. Aí por várias e várias vezes o que acontecia? Ele chegava lá, não tinha cadeira pra ele, aí começava uma discussão, e ele tava cansado, e que todo mundo tinha cadeira, sei lá o que. E por zilhões de vezes, né? Durante a minha infância inteira, eu deixava minha cadeira lá, ia lá e pegava outra. Então eu sempre subia 2 cadeiras, né? E ficava nisso por muito tempo. E nesse dia específico, eu falei, pô, por que você já não sobe a sua? Você sabe que não tem cadeira aqui em cima, cara. E começou uma discussão, cara. Uma discussão. E aí minha mãe pegou um garfo e arrebentou na mesa. Começou a dar soco na mesa com o garfo na mão. Estragou o garfo. Riscou toda a mesa. Zoou tudo. Cara, desde então eu vi. Quando você tem um problema, 90% das vezes, quem causou o problema sabe o que a pessoa tá fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele só não queria ter o esforço de subir uma cadeira. A parte que tá perto não quer saber quem tá certo ou quem tá errado. A pessoa só quer destruir tudo. Então, assim, quando tem um problema, às vezes dá só vontade de ficar calado por conta disso. Porque você sabe que quem causou o problema não quer saber. E as pessoas que estão em volta não querem resolver o problema também. Elas só querem ficar tranquilo, viver a vida delas e comer uma pizza, tá ligado? Ninguém quer resolver. Eu acho que isso faz eu querer só me calar, desistir de falar. Só que num ambiente adulto, saudável, com pessoas que pensam, né, e que não têm transtornos mentais, você percebe que é o contrário. Quando você não fala, tem o conflito, sabe? E essa é a pegada. Normalmente, né, se você vai ver, a pessoa que sai muito da média ou faz algo diferente, geralmente é porque tem trauma, né? A nossa cabeça, ela tenta resolver os problemas. Pô, falei, deu uma discussão, deu briga, deu castigo, deu um monte de BO. Não falo. E é isso. A vida é isso. É a cabeça tentando achar a melhor solução para os problemas. E o primeiro que funcionar, adere. E acabou. Adere no sentido de grudar mesmo. Assim, fisicamente. A cabeça gruda essa ideia e fica com ela. Então, não é 100% um problema não comunicar, não falar. Mas quando isso foge do aceitável, é tipo, sempre não consegue comunicar, não consegue se expressar, tudo. Geralmente tem um fundo por trás, um problema grande, um trauma, se resolve em terapia. Eu sei que hoje em dia é um saco, todo mundo falando que precisa de terapia, mas precisa, cara. A nossa cabeça é ferrada desde o nascimento. Estamos no Brasil, mano. É tudo uma merda nesse país. Então todo mundo precisa de terapia. E cara, eu acho que com o tempo, né? Eu tô fazendo terapia há pouco tempo. Mas eu sinto que cada vez mais eu consigo expressar o que passa na minha cabeça, sem chegar no ponto de exaustão. Também porque eu incentivei muitos meus amigos mais próximos a fazer terapia. E o ambiente fica muito mais saudável, porque tá todo mundo resolvendo seus problemas. Então todo mundo para de parecer maluco, tá ligado? E isso é muito bom, cara. Fica um ambiente muito saudável. Então assim, você pode ser o chatão que vai ficar falando pro seu amigo 20 vezes por dia para fazer terapia, mas depois de um mês você vai ver que o clima vai estar muito leve, vai estar muito bom. Cara, é uma delícia, velho. Tem até esse meme perfeito aqui, ó. Se meus pais fizessem terapia, mano. Cara, esse meme, eu me identifiquei tanto com ele, tá ligado? Sei lá, pelo menos a terapia psicanalítica, né? Ela é a cura pela fala, né? Então, assim, falar faz bem. E quando você chega no ponto de não conseguir dizer alguma coisa, né? De realmente não sair o que você quer, aquilo faz um mal danado, cara. Lembro de uma história, estudando um pouco psicanálise, tinha a história de uma mulher que ela não conseguia beber água. Ela se hidratava por meio de frutas, porque ela não conseguia pegar um copo de água e beber. E por quê? Bom, a pessoa tem algum problema, é louca. Aí, conversando em terapia tudo, ela chegou no ponto de lembrar de algo que aconteceu, que ela não lembrava nitidamente daquilo. Ficou guardado na cabeça dela e depois gerou esse trauma dela
não conseguir beber água em copos. Que foi uma vez que ela viu uma madame, né? Antiguidade, essa história. Dando água para um cachorro. Num copo. Ela pegou um copo d'água e deu pro cachorrinho dela. E aquela mulher achou isso inaceitável, velho. Como assim? Tá dando água pra um cachorro num copo? Eu também achei inaceitável. É bizarramente estranho. Aquela pessoa que deu água no copo precisa de terapia também. E depois de um tempo, essa mulher não conseguiu mais beber água em copo. E ela não sabia o porquê. Ela não lembrava nitidamente dessa experiência. Foi depois de um tempo de terapia. Então ela teve um bloqueio físico, cara. De, tipo, passar mal. Ela tava fazendo mal pro corpo dela não beber água. Mas ela não conseguia. E faz mal pra gente não falar. E mesmo assim a gente faz, sabe? E uma coisa que você acaba percebendo na vida adulta é que 90% das coisas que você fala, as pessoas filtram, cara. Ninguém leva tudo tão a sério. Então assim, você falar da sua opinião, cara, 90% das vezes não vai dar ruim, né? Algumas vezes vai, pode ter certeza. Mas é melhor pra você, cara. Eu acho que esse ponto de estar muito fechado, calado, é de pessoas que são muito empáticas, sabe? Você pensa muito nos outros. Quem sai falando não pensa nos outros, mas também não é assim. A gente precisa pensar em si também, numa medida saudável, né? Pensar nos outros é necessário, é bom, mas é bom pensar em si também, um pouquinho que seja, né? Reflita nisso, cara. Fale mais para fazer bem para você, né? Às vezes a gente pode perder um amigo, pode perder muita coisa na vida por falar. Mas se a gente não fala, a gente vai ter o sofrimento de não ter falado e a situação que tá fazendo a gente sofrer vai continuar. Então a gente vai perder duas vezes. Se a gente fala, a gente não se sente mal, mas pode perder a situação. E às vezes é bom, às vezes é ruim. Então às vezes perder meio é melhor do que perder dois, entendeu? Não falar faz mal. Esse é o ponto. E não é só sair cuspindo palavras, né? Quando você sai cuspindo palavras e as pessoas não te entendem, isso também é bem frustrante. Então reflita bem antes de falar, pense antes de tomar decisões, né? Porque se comunicar é, querendo ou não, uma decisão. E lembre-se, às vezes tem situações para ficar quieto. Não que deve ficar calado para sempre, tá? Mas às vezes não é a hora certa de falar. Às vezes é só adiar um pouquinho a discussão, né? Ei, você já sentiu esse ruim que é não conseguir falar, de estar com a palavra aqui na garganta? Se sim, deixa um like, mostra que você está curtindo o conteúdo e eu trago mais coisas nesses assuntos da vida. É isso aí, valeu, é nóis, fui!